constante. O que é constância? Constância é algo que se mantém, né? Se mantém. Quando fala uma vida constante em Deus, é uma vida que se mantém em Deus. Aleluia. Nós vivemos hoje uma geração de irmãos que eles oscilam muito, que nós oscilamos muito. Uma hora a gente está orando, está louvando, sabe, está tudo uma bênção. Outra hora a gente está desanimado, a gente não está conseguindo, não tem vontade de ir para a igreja. E a gente mesmo fala isso, né? Hoje não, sabe, não acordei bem. Agora assim, acordei com o pé esquerdo, né? Acordei desanimado. E isso demonstra a nossa inconstância em Deus. Porque a Bíblia fala, Neemias falou, que a alegria do Senhor é o quê? É o quê? É o quê? Nossa força. Estão por aqui, mano. Nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a minha força, ou a nossa força, e eu estou fraco, quer dizer que o Senhor não está alegre. Sabe? Se é uma roda. Eu alegro a Deus, Deus me fortalece. Eu alegro a Deus, Deus me fortalece. Então, se eu estou fraco, é porque Deus não está se alegrando comigo. Então, nós precisamos, primeiro, entender que a nossa vida é pautada em alegrar a Deus. E como eu alegro a Deus? Adorando Ele, buscando Ele, fazendo o reino dele expandir, curando, libertando, cumprindo os mandamentos dele, salvando, buscando, pregando o amor dele, né? Ide por todo mundo e pregai, expanda o reino. Vocês vieram para quê? Para curar, libertar e expandir o reino. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, só o verso 58. Quem achou, diga amém? Amém. Ih, tá um, irmão. 15:58. Vamos ver se a tradução de lá está igual a minha. Quem não achou, acompanha conosco aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vou ler agora na minha tradução, está um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, a mesma coisa, e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha o que Paulo fala aos Coríntios: mantenham-se firmes e não se abalem. E não se abalar é difícil. Você imagina quantos são os seus problemas, os problemas dos irmãos, e viver uma vida inabalável na fé? É difícil, mas não é impossível. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela só serve na terra para fazer a vontade de Deus. E com a misericórdia de Deus, Ele permite que nós venhamos desfrutar o melhor que Ele tem para nós. Mas para que eu consiga fazer a vontade de Deus, eu preciso me manter firme. Eu preciso me manter inabalável. Você imagina a vida daqueles homens lá atrás, daquelas mulheres que eram perseguidas. Como é que elas se mantinham firmes? Como é que elas mantinham a fé dela firme? Porque todos os problemas que elas já enfrentavam no dia normal, ainda tinha o problema da perseguição, que eles não podiam pregar o evangelho abertamente, que eles não podiam estar num culto assim abertamente, usar um microfone. Eles precisavam estar escondidos, de casa em casa, sabe, se reunindo em pequenos grupos para nos chamar a atenção. Por quê? Porque eles poderiam ser pegos, e se eles fossem pegos, eles seriam mortos. Como é que se mantém firme de um jeito dessa forma? Como é que se mantém sem se abalar? Imagina aquele povo, irmãos, acordando num dia mau, né? Aquele dia que você não está a fim de sair da cama, e eles falam assim: hoje é dia de reunião.
Sabe, hoje é dia de ir na igreja. Hoje é dia de eu estar lá. Por quê? Porque é religiosidade. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que cumprir um compromisso. Porque o pastor falou, porque a pastora falou, porque a minha dirigente falou. Eu tenho que estar lá por obediência. Mas o primeiro motivo de nós obedecermos é porque nós queremos adorar a Deus. Se nós temos que estar aqui, é porque nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos de uma constância na nossa vida, de uma vida em sobriedade, assim, retidão. Eu não posso ser um crente oscilante. Eu não posso hoje estar muito bem e amanhã não estar bem. Eu não posso hoje querer abraçar todos os irmãos com fogo do Espírito Santo e amanhã eu não querer nem falar com ninguém, até desligar o meu telefone porque eu não estou bem, eu não quero falar com ninguém. Sabe, nos dias maus, o Senhor é a nossa fortaleza. Nos dias ruins, de angústia, de tristeza, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos alegrar. Nos dias que a gente sentir que hoje não é o meu dia, lembre que Deus fez aquele dia para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. A Bíblia fala isso. E hoje é mais um dia que o Senhor fez para quê? Para que eu me alegre e regozije nele. Para que eu me alegre em Deus. Como é que eu vou me alegrar em Deus se eu não quero estar nem orando? Se eu não quero nem estar lendo a Bíblia? Como é que eu vou regozijar em Deus se eu não tenho nem prazer em ouvir a palavra de Deus? Se eu venho muitas das vezes esforçado por obediência? Se eu venho muitas das vezes sem querer vir? Pastor, mas eu estou cheio de problemas, sabe? Na minha casa todo mundo está doente, tem hora de coronavírus, está faltando arroz, está faltando feijão, está isso tudo acontecendo por um motivo. E nós temos que aprender a respeitar os motivos que Deus tem. Nada acontece na tua vida, nem na minha vida, se não for permissão de Deus. E se é permissão de Deus, irmãos, Deus tem alguma coisa para fazer. Se é permissão de Deus, é porque Ele quer que aconteça alguma coisa na nossa vida. Se está acontecendo tanta coisa que a gente acha que é desgraça na nossa vida, na nossa casa, é porque Deus quer manifestar a glória dEle. Não tem condições de nós sairmos vencedores se nós não lutarmos, se nós não entrarmos em guerra, se nós não entrarmos em batalha. Como é que eu vou sair vencedor de uma luta se eu não luto? Como é que eu vou sair campeão de um campeonato se eu não participo do campeonato? Como? Então as lutas vêm, e durante uma luta nós nos ferimos, nós sentimos dor, nós sentimos cansaço, nós queremos parar. Durante uma guerra, muitas das vezes, às vezes nós queremos até entregar os pontos. Deixa, sabe, já está assim há tanto tempo, para que mudar? E começa a nossa vida oscilar diante de Deus. Oscilar. Uma igreja, em Apocalipse, Deus vira para ela e fala assim: conheço suas obras, sei que não és quente, e nem és morno. Vomitar-te-ei da minha boca para fora. Quando a Bíblia fala aquilo, traz aquela adequação, ela está dizendo o quê? Se eu não me engano, é a igreja de Éfeso, não é isso? E aí, o que acontece? De um lado vinha água quente e do outro lado vinha água fria. Na cidade que vinha água quente, servia água para trazer muitas curas medicinais, né? Ajudava a esterilizar muita coisa. E do outro lado que tinha água fria, era uma água potável para fazer comida, para beber. Mas lá em Éfeso, lá na igreja, misturavam-se as duas águas. Quer dizer, não servia nem para uma coisa e nem para outra. A vida do crente muitas das vezes é assim. Ele está cheio de um lado mundano de um lado e de um lado espiritual do outro. Sendo que nele está uma mistura. Ora ele está bem, ora ele está mal. Ora ele está quente, aquecido, ora ele está frio. Para que serve um servo desse? Sabe, ora, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer pregar. E na hora que ele está frio, ele está escandalizando o Evangelho com palavras às vezes que não se deve sair da boca dele, com ações que às vezes não condiz um homem ou uma mulher de Deus fazer.
E aí, como é que ele vai pregar o evangelho se ele está dando mau testemunho em outras horas? E aí, esse tipo de irmão, esse tipo de servo, ele escandaliza. Aí fala o quê? Tenho nojo disso. Vou me estar cheio da minha boca para fora. Então nós precisamos, irmãos, ser encorajados e viver o constante avivamento na nossa vida. A constante aquecimento da glória de Deus na nossa vida. Sabe, lá em Levíticos capítulo 6, do verso 10 em diante, coloca lá para nós. Nós vamos ler a passagem que o Isaac até ministrou aqui do fogo, que precisa estar continuamente ardendo sobre o altar. Diz assim: o sacerdote vestirá, isso aqui é muito forte, o sacerdote vestirá suas roupas de linhos, e os calções de linhos por baixo, retirará a cinza do holocausto que o fogo consumiu no altar, e o colocará ao lado do altar. Mantém aqui rapidinho, volta. Vamos, olha o que a Bíblia fala. A lei era essa, que o sacerdote, ele precisa usar roupa de linho por fora, e calções por dentro, que ninguém está vendo, também de linho. Para quê? Aquilo que as pessoas veem do lado de fora, tem que ser a mesma coisa que ele tem por dentro, aonde ninguém vê. Aleluia. Nós precisamos ser assim. Nós não temos que usar uma roupa de santão para todo mundo ver, mas por dentro estamos como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, nada que preste por dentro. Porque o Espírito Santo, ele vasculha, não é a nossa roupa. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, ele chega na casa de Jessé, e ele começa a ver aqueles homens fortes, aqueles irmãos de Davi, tudo homem de guerra, bonito, forte, alto. E Samuel começa a pensar: é esse. Aí Deus fala: não é esse. E Samuel: agora é esse, Abimeleque. E Deus fala: não é esse. E Samuel: é esse então? Forte, homem desse? É esse? Não é esse. E aí chega uma hora que Deus fala assim: Samuel, presta atenção. Você olha com os olhos do homem. Eu olho o coração do homem. Eu olho o coração do homem. Sabe, quando o sacerdote, ele precisa vestir a mesma roupa de fora, sendo a mesma roupa de dentro, é porque Deus, ele olha o coração. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe como está o nosso coração. Por mais que o meu coração esteja angustiado, por mais que a minha vida esteja uma vida de preocupação, de problemas, eu preciso continuar a minha vida adorando a Deus. Eu preciso continuar a minha vida em constância com Deus. Por quê? Porque a constância com Deus vai me trazer o livramento de Deus. A constância com Deus vai me trazer a graça de Deus sobre a minha vida, a glória de Deus sobre a minha vida. Se nós vermos a vida dos irmãos do passado, nós vamos ver que, apesar de toda a dificuldade, eles se mantinham constantes. Eles não fugiam da responsabilidade. Sabe, a ordem era, entre eles: nós vamos levar, vender o que nós temos, entregar nos pés do profeta, e ele vai dividir entre nós. A constância. Todos se acordaram: vamos fazer isso, e começaram a fazer. E alguém, no motivo de inconstância, numa parte que ele estava lá embaixo, espiritualmente, ele vendeu um terreno. E ele falou assim com a mulher, Ananias, sabia? Ele falou assim: não, vamos separar uma parte aqui, vamos dar outra, porque ninguém vai saber. Sabe, ele queria esconder algo do homem, mas ele esqueceu que ele não podia esconder de Deus. A inconstância, o diabo falando no coração dele, e ele achou que aquilo ali ele poderia esconder. E ele permitiu que entrasse uma semente de inconstância em decadência. E ele fez conforme aquilo que ele pensou, pegou uma parte e entregou no altar nos pés do sacerdote, do profeta, e outra parte ele reteve. Naquela mesma hora que ele entra, o Deus que não é um Deus de inconstância, o Deus que vasculha os corações, o Deus que traz livramento, que traz a prosperidade, que traz a cura, mas que também traz a doença, que também traz a morte, ele revela ao profeta. E o profeta fala para ele: o apóstolo fala para ele: por que você está querendo enganar a Deus? Por causa disso, aqueles homens estão esperando para levar o seu corpo, e ele morreu. A inconstância, irmãos, nos leva à morte.
A mesma roupa que as pessoas me veem, ó, o pastor é um pastor de oração, aqui fora eu preciso ser dentro da minha casa. Do mesmo jeito que eu sou, quando ninguém está me vendo, eu preciso ser quando as pessoas estão me vendo. Porque por mais que eu ache que as pessoas não estão me vendo, o mais importante é Deus. Deus está me vendo. E Ele vai cobrar de acordo com aquilo que eu estou fazendo. As minhas obras vão fazer com que eu tenha uma colheita. De acordo com o que eu estou plantando, eu vou colher. Se eu estou plantando coisas ruins, mesmo que ninguém esteja vendo, irmãos, homem nenhum esteja vendo, nós vamos colher coisas ruins. Se eu estou plantando, irmãos, inconstância espiritual na presença de Deus, eu vou colher inconstância material na minha vida e na minha família, aonde eu estiver. Se eu estou plantando, hoje eu oro muito, amanhã eu deixo de orar, hoje eu leio muito, amanhã eu deixo de ler, irmãos, a minha vida vai ser assim, hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal, hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal. Vai ser um misto entre a minha vida é muito boa e a minha vida é muito mal. E Deus quer nos dar estabilidade. Deus quer nos dar estabilidade. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, se não fala, capítulo 4, verso 7, diz assim, ó, sede sóbrio e vigiai em oração. Sobriedade é uma estabilidade. Sabe, você não pode... Quando uma pessoa não está sóbria, que ela está bêbada, ela perde o quê? Ela perde o tino, ela não sabe para onde ela vai, tudo roda, né? A cabeça dela fica... E ela fala coisas que ela, sabe, não queria falar, talvez ela se desprende, ela perde a sensatez. Quando nós não somos sóbrios espiritualmente, nós perdemos o chão também, vemos tudo girando, nada parece que está no lugar. Tu vai andando, não, eu estou andando reto, e cai no abismo. Por quê? Porque não é sóbrio espiritualmente. O caminho é esse, não se desvie do caminho. Quando você é sóbrio espiritualmente, é caminho de oração, de busca, de intercessão. Isso vai te levar aonde? Para o céu. Isso vai te levar aonde? A conquistar o melhor de Deus nessa terra. Mas quando você não está no caminho sóbrio, ou que você não está sóbrio no caminho, você não vai conseguir acertar a retidão do caminho. Você vai pegar atalhos. Você vai achar que você está andando reto, mas você está caindo no abismo. Eu estou caindo no abismo. Então nós precisamos manter a nossa constância na presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, sabe, enquanto se pode achar. Nós precisamos nos manter dentro do que Deus quer na nossa vida. Dentro do que Deus quer. Daqui a pouco a gente vai voltar em Levíticos. Mas se nós lermos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, o apóstolo Paulo traz um versículo muito importante. Ele fala assim, ó, não extingueis o Espírito Santo. Não extingueis, não apagai o Espírito Santo. Não desprezai o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos traz constância na presença de Deus. E quando eu apago o Espírito Santo, quando eu deixo de dar ouvido ao Espírito Santo, quando eu deixo de ouvir o que o Espírito Santo fala comigo, eu começo a dirigir a minha vida. E quando eu começo a dirigir a minha vida, eu deixo de ser sóbrio na presença de Deus. Eu deixo de ser constante na presença de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo esteja o quê? Me guiando todos os dias. Eu preciso que o Espírito Santo esteja o quê? Me mantendo sóbrio todos os dias. Mas para que eu mantenha o Espírito Santo aceso, eu preciso manter o fogo do altar aceso. Eu preciso manter a chama de adoração acesa. Eu preciso manter a chama de oração acesa, de consagração acesa. Eu não tenho como manter o Espírito Santo aceso na minha vida se eu não viver uma vida de oração. Eu não consigo manter a minha vida estável na presença de Deus se eu não viver uma vida de oração. Se eu for dar ouvido ao meu desejo, eu não vou ler a Bíblia, porque eu não gosto de ler. Se eu for dar ouvido ao meu desejo, eu não vou orar. Por quê? Porque ficar de joelho muito tempo dói o joelho, dói a coluna.
É mais fácil eu tirar um tempo vendo Netflix. Não é verdade? É o nosso desejo. O que a gente quer fazer numa noite de chuva? Numa noite fria? Quem quer? Quer ficar sentado de frente com a televisão, vendo uma série, comendo uma pipoca agarradinho, coberto com edredom. Não é verdade? Ninguém quer acordar de madrugada e orar. Por quê? Porque está no auge do sono. Nem aguento levantar. Minha vista já fecha. Mas nós precisamos lutar contra a nossa carne. Porque para que eu mantenha o Espírito Santo aceso na minha vida, para que eu mantenha o fogo aceso sobre o altar, sabe, se você continuar lendo lá em Levíticos, capítulo 6, verso 11, vai lá, põe lá, a gente vai ler que o sacerdote, ele precisava tirar a cinza do altar. Quem tirava a cinza do altar? Não era Deus. Quem tirava a cinza do altar? O sacerdote. Não era Deus. Depois de trocar a roupa, levar as cinzas para fora do acampamento, em um lugar cerimonialmente puro. Olha o trabalho que dava manter fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Toda manhã, volta aqui. Toda manhã, o sacerdote tem que fazer o quê? Trabalhar. Toda manhã o sacerdote tinha que acrescentar lenha. Toda manhã ele precisava se levantar. Toda manhã ele precisava fazer todo aquele cerimonial. E o dia que ele não estivesse bem, ele tinha que fazer também. Por quê? Porque o fogo não podia se apagar. Toda manhã nós temos que nos levantar e precisamos agir de acordo com o que a Bíblia me ensina. O fogo precisa arder continuamente no altar. Eu preciso colocar lenha. E como é que eu boto lenha nesse fogo? E como é que eu boto lenha? Orando, jejuando, me consagrando, lendo a Bíblia, buscando mais de Deus, dia e noite, noite e dia. No dia de angústia, no dia que eu não tiver de angústia, no dia da TPM, fora da TPM, no dia que eu quiser matar, no dia que eu quiser beijar. Todos os dias eu preciso manter a lenha no altar. Eu preciso manter a lenha, senão o fogo vai se apagar. O fogo vai? E se o fogo se apagar, o Espírito Santo se apaga. E aí a gente não vai viver uma vida constante em Deus. E aí o sacerdote continua toda manhã sobre o fogo, queimará sobre as gorduras da oferta de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. No versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13, ele fala a mesma coisa. O fogo precisa ser mantido aceso no altar. 14, essa aí? Esta é a regulamentação das ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor em frente ao altar. Mas deixa só até o versículo 13. Sabe, irmãos, quem levantava cedo para botar lenha no altar não era Deus. Quem precisava colocar roupa de linho, calção de linho e tirar a cinza do altar não era Deus. Não era Deus. Era o sacerdote. Quantos sacerdotes tem aqui? Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Então não é necessário você tirar a cinza do local e acrescentar lenha. Por que eu preciso tirar a cinza? Porque a cinza não pega fogo. A cinza, ela tende a apagar o fogo. Se tu pegar uma churrasqueira que a pessoa só, todo dia que ela vai fazer churrasco, que ela só coloca carvão e queima, coloca carvão e queima, daqui a pouco a churrasqueira está cheia de cinza. E aí ela vai botar carvão, o carvão vai mergulhar na cinza. Para ela conseguir tacar fogo naquele carvão, ela vai sofrer. Por quê? Porque está cheio de cinza. Ela tem que ir lá, tirar a cinza, deixar a churrasqueira limpinha, botar o carvão novo e tacar fogo. Por quê? Porque o fogo vai pegar mais rápido. Então o sacerdote tinha que fazer isso. O que é essa cinza? É todo o mal que entra no nosso coração, irmãos. Ela precisa sair, senão o fogo não queima. É toda preguiça, é todo desânimo, é todo o ódio, é tudo aquilo que as pessoas fazem com a gente, que a gente não consegue, sabe, se manter firme. A gente precisa tirar isso do nosso coração todo dia. Todo dia. Eu não posso deixar acumular, porque quanto mais eu deixo acumular, mais difícil vai ser de o fogo queimar sobre esse altar aqui. Se eu deixo acumular a discussão dentro de casa, se eu deixo acumular
as malcriações do meu filho, se eu deixo acumular, sabe, os vizinhos, a perturbação dos vizinhos, se eu deixo acumular os problemas do serviço, cada dia mais vai ficar difícil do altar ficar pegando fogo. Cada dia mais. Por mais que no outro dia de manhã você dobre os seus joelhos e fala assim: Senhor, eu estou aqui para botar lenha sobre o meu altar. Eu, sabe, a sua mente vai ficar pensando no que foi feito ontem. Só ainda vai assim: ah, mas teu vizinho. E aí, o perdão do seu vizinho? E aí, teu filho que te perturbou? Já liberou? Está com raiva dele ainda? Está com raiva do seu marido ainda? Da sua esposa ainda? Está com vontade de matar ele ainda? Então como é que tu vai botar lenha? Precisa tirar cinza. Como é que tu vai botar lenha? Precisa tirar cinza. Você ainda está com o coração desanimado? Você ainda está, sabe, vazio? Precisa tirar cinza, tira cinza, tira cinza, tira cinza, para que a lenha venha, para que você depois coloque a lenha. Eu preciso tirar cinza. Aleluia. Preciso tirar, para depois colocar a lenha. Não tem condições de eu querer botar lenha se eu não tirar cinza. E aí depois que eu fizer isso, que o fogo estiver queimando no altar, aí eu venho com sacrifício. Aí eu venho com sacrifício. O que é o sacrifício? Jejum, consagração, 3, 4 dias no monte, 21 dias de oração, 10 dias de Daniel. E aí você vem com tudo que, né? Aí o fogo vai, ó, porque quando cai gordura sobre o fogo, o que o fogo faz? O fogo cresce. Quando vai caindo gordura assim, ó, o fogo vai nascendo, reacendendo. Por quê? Porque a gordura, ela inflama o fogo. A gordura do sacrifício é a nossa consagração, é o nosso jejum, é a nossa adoração. Mas não adianta eu fazer jejum antes de tirar a cinza e colocar lenha. Eu preciso primeiro respeitar o cerimonial. Qual é o cerimonial? Eu preciso botar as roupas de fora igual as de dentro, tirar as lenhas, trocar a roupa, tirar as cinzas, trocar a roupa, colocar a lenha e depois da lenha boa, o fogo pegando, aí eu venho com sacrifício, com holocausto. Por quê? O holocausto, o fogo vai pegar na gordura e vai incendiar o ambiente, vai incendiar esse coração, vai incendiar essa vida. Eu preciso me manter constante, incendiado na presença de Deus. Eu preciso constantemente estar incendiado na presença de Deus. Eu não posso hoje estar incendiado, irmãos, e amanhã eu estar com o foguinho quase apagando. Tenho por vós o quê? Que deixaste o primeiro amor. Por que deixou o primeiro amor? Porque agora ele não está mais queimando como antes. Agora ele está uma fagulhazinha. Está só aquela brasa que está vermelha, não pega mais fogo, não tem mais labareda, só está quentezinho. Está crentezinho. Não está mais vivendo. Não está mais querendo. Não está mais querendo, sabe, fazer o fogo queimar. Não tira mais cinza. Aí tu vai conversar com o irmão. Senta aqui, irmão, vem conversar, o que está acontecendo? Ah, pastor, não tem nada não. Tem certeza, irmão? Estou sentindo que você não está. Ah, pastor, estou com uns problemas em casa, sabe? Estou de saco cheio com a minha mulher, estou de saco cheio com meus filhos. Sabe, eu estou a fim de chutar o balde do emprego, eu estou doido para xingar meu patrão. Mas quanto tempo você está assim? Ah, pastor, eu estou 3, 4 meses, sabe? Mas você não está tirando essa cinza por quê? Como é que você quer que Deus consuma o altar? Como é que você quer que o Espírito Santo queime dentro de você? Se o seu altar está cheio de sujeira, está cheio de cinza. Como é que você quer se manter constante na presença de Deus? Se você não consegue se esvaziar, não consegue tirar. Sabe, nós temos isso como lição a partir de hoje. Eu não posso dormir e deixar cinza. Durante a noite, na hora de dormir, eu tiro a cinza. Quando eu acordo de manhã, eu coloco a lenha. Por que eu tiro a cinza durante a noite? Porque a cinza, o fogo vai queimando de noite todo dia. O fogo vai se queimando e vai se tornando cinza. Com tudo que as pessoas vão falando, com tudo que a gente vai vivendo, com todo o estresse. As cinzas, as cinzas, as cinzas, as cinzas. E aí você de noite vai lá e vai orar. Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Ó Deus, eu libero perdão agora, Pai. Eu tiro de tudo mal, Pai. Que o Senhor venha cuidar da minha noite, que o Senhor venha me dar uma noite tranquila.
Ó Deus, eu estou cheio de tristeza, Pai, eu estou cheio de angústia, mas nesse momento eu entrego nas suas mãos, porque a tua palavra diz que o choro vai durar uma noite, Deus, e é essa noite, mas a alegria virá pela manhã. E aí você vai dormir com o seu altar limpo, com um foguinho, sabe, fraquinho, porque ainda está linha do dia passado. Mas no outro dia de manhã você vai se levantar com um novo fôlego de vida. E aí você vai agradecer a Deus de forma diferente. Deus, oh glória a Deus, a tua palavra diz, Deus, que eu preciso me alegrar nesse dia, porque esse dia foi o Senhor que fez. Então eu me alegro te adorando, me alegro, Pai, fazendo o Senhor se alegrar também. E quando o Senhor se alegra, Deus, o Senhor me dá força. E nesse dia de força, Deus, eu te peço que o seu Espírito Santo venha queimar dentro de mim, que o fogo do altar venha se acender, Deus, que a graça do Senhor venha transbordar na minha vida. E aí, você está colém, aí vai para a Bíblia, leia a Bíblia um pouco, aí Deus vai só abastecendo o local de lenha. E durante todo o dia vai se queimando. E de noite vai tirar a cinza de novo. Se nós não tirarmos a cinza, o fogo vai ficar ruim de queimar. E aí a nossa vida não vai ser uma vida constante. Um dia vai queimar muito, outro dia não vai queimar nada. Um dia vai queimar muito, outro dia não vai queimar nada. Esse lance da gordura é muito interessante, porque esse dia eu fiz um churrasco lá em casa, eu até falei aqui na igreja. E quando acabou o churrasco, eu aproveitei que estava quente, né, a grelha, peguei uma espátula e passei, não tinha mais fogo na churrasqueira, estava aquela brasa vermelha só. E aí eu passei na espátula assim, e tirei a gordura, né, da carne de porco, da carne da linguiça, e tirei e bati assim para cair lá na churrasqueira. Na hora que a gordura desceu, o fogo subiu. Por quê? Porque a gordura inflama o fogo. O holocausto, né, o sacrifício vai inflamar ainda mais o fogo que está queimando aqui dentro. Mas para que o sacrifício vale a pena e seja inflamado com fogo santo, é necessário ter fogo. É necessário ter? Fogo. É necessário ter? Fogo. Se não tiver fogo, pode tacar a gordura que for. Pode sacar um caminhão de 8.000 litros de gordura ali dentro, que não vai acontecer nada. Não tem fogo. Não tem fogo. O fogo precisa continuamente arder sobre o altar. O fogo precisa continuamente arder sobre o altar. Eu preciso continuamente, todos os dias, uma vida de estabilidade espiritual. De noite eu tiro a cinza, de manhã eu coloco lenha. De noite eu tiro cinza, de manhã eu coloco lenha. E durante o dia eu vou mantendo o holocausto aceso, adorando, em espírito e em verdade. E quando eu faço sacrifício, o fogo vai estar alto. E quando o sacrifício está sobre o fogo vai inflamar o lugar. E eu vou ficar incendiado pela glória de Deus. Está me entendendo? É simples, mas é trabalhoso. É simples, mas é trabalhoso. Por quê? Porque às vezes de noite a gente está tão cansado, a nossa carne está pedindo o quê? Né? Às vezes as irmãs trabalham do lado de fora, chegam em casa, tem que ver janta, ver as crianças, e estende roupa, e quando vai deitar, não está mais conseguindo nem raciocinar. Mas é melhor você perder ou investir um tempo de joelhos assim, Senhor. Eu estou cansado, sabe? Eu estou esgotado, mas eu quero tirar a cinza do meu altar. Eu quero conversar com o Senhor como foi o meu dia. Mas o Senhor já sabe como foi o meu dia, pastor. Mas Ele quer ouvir de você. Ele fala assim, pedir e dar assim um exato. Mas Ele sabe o que eu preciso, não sabe? Então para que eu vou pedir? Mas Ele fala, pedir e dar assim um exato. Porque Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós. Senhor, eu quero conversar com o Senhor como foi o meu dia, sabe? Eu me estressei hoje com o pastor Carlos. O pastor Carlos me encheu a paciência. Sabe, ele me entristeceu, Deus. Mas eu quero liberar perdão para ele, Deus. Sabe, Deus, eu falei uma palavra para o Wallace que ele ficou magoado comigo, Deus. Eu quero primeiro pedir perdão ao Senhor e eu quero amanhã, Pai, buscar ele para pedir perdão a ele, Deus. Sabe, meu filho me encheu a paciência, Deus. Eu larguei a mão na orelha dele, Pai. Ah, Deus. Fiquei levinho, Deus. Mas depois, sabe, o seu Espírito mexeu comigo. Deus, eu quero tirar isso tudo do meu coração nessa noite. Eu pedi ao Senhor que me dê sabedoria com o seu Espírito Santo. Pedi ao Senhor que o Senhor venha, sabe, tirar a sede espiritual para ouvir o seu Espírito Santo. E me dar uma noite tranquila. E aí, dorme.
Aí de manhã acorda, vai dobrar o joelho, toma um banho. Eu preciso tomar um banho antes, que senão eu durmo. Senão eu acordo, eu tenho que tomar um banho. Aí eu tomo um banho, aí vai pro joelho. Ah, Deus, hoje é o dia de eu colocar lenha, porque o fogo precisa continuar ardendo. O ontem já foi, o hoje é o dia, o amanhã ainda virá. Então eu preciso colocar lenha hoje, eu não posso deixar para amanhã. Mas ontem eu não coloquei, então eu preciso colocar hoje. Eu preciso me manter constante na presença de Deus. Uma igreja constante é uma igreja de honra. Deus se honra. Deus tem honra nisso. Deus vê graça nisso. Eu vejo os apóstolos que sofriam, mas eles estavam adorando. Olha Paulo e Silas na prisão. Apanharam, foram chicoteados. Mas o que eles estavam fazendo meia-noite? Tirando a cinza, adorando a Deus. Tirando a cinza, adorando a Deus. Meia-noite, aqueles homens loucos, dentro da cela, do calabouço, preso, com guarda na porta. E eles estão o quê? Adorando, tirando a cinza, adorando. Eles poderiam estar falando, hoje não, que eu estou cansado, eu apanhei tanto, minhas costas estão queimando. Hoje não, mas eles estavam fazendo o quê? Tirando a cinza. O que Deus fez? Fez a lenha, fez o fogo incendiar, tremeu todo o local e se abriu as cadeias. Por quê? Porque Deus ama uma igreja constante. Deus ama um servo constante. Deus ama aquele que em meio à tribulação ele está adorando. Deus vê graça nisso. Você veja, tudo dando errado. O que ele fez? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas homem, você perdeu os filhos, você perdeu tudo, está pobre, está falido. Deus me deu, Deus tomou. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Se for necessário para lá eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. A sobriedade, a serenidade e a constância de Jó agradou a Deus. Os amigos dele foram lá falar mal dele. Tu está sofrendo isso porque tu fez aquilo quando era jovem. E Jó calado ficou, calado estava, calado continuou. No capítulo 42 de Jó, aí vem a resposta. Os amigos foram sacrificar a Deus. E Deus fala para eles, eu não vou receber o sacrifício de vocês, a não ser se for Jó que sacrificar por vocês. Por quê? Porque a chama estava acesa de Jó. E se Jó sacrificasse por eles, Jó ia incendiar. A chama de Jó estava acesa. A dele estava cheia de cinza. Por quê? Porque eles estavam pensando no passado. Eles não tiraram o passado. Mas a chama de Jó não. Ele estava constante, estava orando, adorando a Deus. Então eu só aceito se for Jó. E quando Jó sacrificou, Jó incendiou. E quando Jó incendiou, a Bíblia diz que naquele momento Deus mudou a sorte de Jó. E tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Por quê? Porque agora Deus viu que Jó era constante e ele estava incendiado pelos holocaustos e sacrifício que ele fez. Sabe, irmãos, vamos aprender com os irmãos da Bíblia. Vamos aprender com os homens da Bíblia. Eles nos ensinam a viver uma vida constante. É difícil. Não estou pregando aqui que é fácil, não. Até porque em momento nenhum eu dei o exemplo de uma pessoa que teve isso com facilidade. Todos eles apanharam, todos eles perderam, todos eles sofreram, mas se mantiveram constantes. Fala assim, se mantiveram, faz assim com o dedo, se mantiveram com a mão, constantes. Mas é importante o seguinte, olha só, existem 2 tipos de constância, na verdade 3 tipos de constância. Aquele que se mantém constante no alto, aquele que se mantém constante no meio e aquele que se mantém constante no baixo. Não é ser só constante, é ser constante no alto. Fala, é ser constante no alto. Fala assim, no alto. Porque no baixo teve Judas, no baixo teve Sansão, no baixo teve outros que não tiveram. Saul foi muito bem, daqui a pouco ele manteve uma constância embaixo. Qual foi o final? Foi morte com desonra. Morte com desonra. Saul morreu desonrado, vendo os filhos morrer sem reinado, destituído como rei.
se debruçou sobre a própria espada. Judas morreu se suicidando porque traiu Jesus. Sansão morreu careca, cego e amarrado pelos seus inimigos. Morte com desonra. E é o diabo que quer fazer isso. Matar-nos com desonra. Para envergonhar o nome de Deus. Para envergonhar. Aí Paulo fala assim: ai daqueles por através deles vier o escândalo. Sabe, irmãos, que não seja através de mim, que não seja através de você. Que nós venhamos nos manter constante, mas no alto. Constante, mas no alto. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.